Estamos te desligando com efeito imediato, disse Meredith, sorrindo como uma predadora de batom vermelho, o tipo de sorriso que parece treinado diante do espelho. Estamos reestruturando a equipe e, sinceramente, seu conjunto de habilidades não é especializado o suficiente para justificar a retenção. Nada pessoal, Miguel. Essas decisões não têm a ver com você, como pessoa. Então, ela soltou a frase que ficou gravada como cicatriz. Seus talentos valem 1 centavo a dúzia. A sala inteira congelou. O som do ventilador no teto soava como motor de avião em câmera lenta. Do corredor, vinha o barulho metálico de uma colher batendo em uma caneca, mais alto que a própria voz dela. Na tela do Zoom, 14 rostos ficaram paralisados. Uns mastigavam com vergonha. Outros franziram o rosto como se tivessem mordido limão. Alguns desviaram os olhos para o Slack. Outros fingiram que a conexão travou. Meu coração não acelerou. Fez o contrário. Encolheu dentro de mim, como se quisesse se proteger de explodir e me obrigar a atravessar a mesa e socar aquele riso satisfeito. Não chorei, não discuti, não disse, mas eu estou aqui há 7 anos. Não lembrei que reconstruí sozinho o back-end analítico, quando o dev preferido deles foi para a meta. Não mencionei que treinei metade daquela equipe, enquanto recebia menos que um estagiário que uma vez me perguntou se Python era sobre cobras. Fiquei quieto, apenas assenti. Levantei devagar, com uma calma que parecia falsa até para mim. Ajustei minha camisa, velha, comprada em brechó, ainda com mancha de café escondida no forro, e comecei a recolher minhas coisas: notebook, carregador, bloco de notas. A caneca eu deixei. One Team Player. Agora parecia piada cruel. Ninguém se moveu, nem Kyle, que certa vez me chamou de cola que mantinha o stack de relatórios unido. Todos ficaram olhando, olhos que se moviam como os de reféns, esperando o próximo tiro. Meredith sorria satisfeita, como quem acaba de levar um cachorro indesejado para o abrigo. Fria, orgulhosa, viva do mesmo jeito que um freezer é vivo, branco, silencioso, cheio de cadáveres enrolados em plástico. Enquanto eu saía, ela ainda lançou: adoro organização. Revogue suas credenciais até o fim do dia. E, por favor, deixe o crachá na recepção. Deixei o crachá cair sobre o balcão. O som seco do plástico ecoou mais forte que a voz dela. No elevador, o silêncio bateu como uma pancada. O tipo de silêncio que vem logo após um acidente de carro, quando o mundo parece suspenso. Eu não chorava. Não sentia raiva ainda. Era algo pior. Lembranças voltando em avalanche. Lembrei de quando fui excluído da revisão salarial sob o pretexto de nível de senioridade. De quando Meredith me chamou de estabilizador, ao mesmo tempo em que promovia um garoto que mal sabia dar merge num pull request. De quando apresentei uma proposta de DAI com dados robustos e a vi morrer sufocada em comitê, em nome de imagem institucional. E lembrei, acima de tudo, da senha. Aquela que meus dedos guardavam como reflexo, mais íntima que meu próprio sobrenome. Cheguei em casa e não precisei de uísque. Não escrevi para amigos. Não abri o LinkedIn em desespero. Abri meu notebook pessoal. Desliguei o celular. Abri o navegador. Uma aba. Gmail. Outra. Bloco de notas. A terceira. Login de administrador do PyTorch. Usuário. Oculto. Senha. Digitada. Enter. O painel abriu-se diante de mim. Suave. Limpo.
como faca deslizando pela pele de uma cicatriz antiga. Eles achavam que estavam mandando embora mais um analista qualquer. Na verdade, tinham despertado o fantasma dentro da máquina. O PyTorch não nasceu num fim de semana. Ele foi parido às 3 da manhã, em um apartamento abafado de Porto, impregnado de cheiro de café queimado e angústia existencial. Código rabiscado em guardanapos. Queries SQL, amontoadas em cadernos. Um Dell barato, chiando como cortador de grama morrendo. Sem investimento. Sem cofundador. Sem incubadora de startup. Só eu, latas de Red Bull e a raiva lenta de ver empresas mentirem sobre salários. Foi assim que criei o antídoto. Nada de app cheio de firulas. Nada de startup com founders de colete Patagônia. Apenas uma plataforma nua, brutal, funcional, onde qualquer pessoa podia postar, anonimamente, o que realmente recebia. Cargo, tempo de experiência, bônus, equity, benefícios, todos os detalhes que o RH omite. Cada linha de código era minha. Montei o crawler que sugava spam de recrutadores. Implementei a camada de criptografia. Treinei a IA de moderação com comunicados corporativos em 5 idiomas, para detectar e apagar bullshit em segundos. E nunca usei meu nome. Até mesmo os moderadores acreditavam que o admin era coletivo. Uma lenda. O fantasma do PyTorch, diziam. Uns achavam que era dev ressentido. Outros, um sindicato anônimo. Havia até quem sussurrasse que era ex-engenheiro da Google escondido no Canadá. A verdade? Era só eu. Era eu, Miguel, o cara comum que não valia nem um bônus medíocre. E diante de mim estava o trono que eu mesmo construíra. Fundo preto, texto branco, interface limpa, segura, afiada como lâmina. 5 milhões de usuários ativos. 30 mil submissões de salários só na última semana. O coração do sistema pulsava na tela como um batimento cardíaco. Cliquei na aba de empresas. Digitei o nome da minha, agora ex-empregadora. E lá estava, o perfil deles. Dezenas de cargos listados, faixas salariais, bônus, dados de equity, centenas de avaliações anônimas, algumas suaves, outras cortantes como navalha, mas todas reais e, acima de tudo, públicas. Passei o cursor sobre o menu suspenso de status. As opções eram simples: Active, Under Review, Blacklisted. Não hesitei, não respirei fundo, não dei discurso de vingança. Cliquei. Blacklisted. A tela piscou. Uma janela de confirmação surgiu. Tem certeza de que deseja ocultar este empregador no PyTorch? Esta ação tornará todos os dados invisíveis para os usuários. Recrutadores e candidatos não terão mais acesso. Sim. Enter. O nome da empresa ficou cinza, pálido, como lápide esquecida. As avaliações colapsaram, como andaimes retirados de repente. Os números, os gráficos, os comparativos sumiram da superfície. Para o mundo, era como se a empresa nunca tivesse existido. Mas eu não tinha deletado nada. Não sou monstro. No código, tudo permanecia, enterrado, hibernando. Mas para quem dependia do PyTorch, aquela empresa era agora um buraco negro. Recostei-me na cadeira. O silêncio no apartamento parecia espesso, quase material. Sem notificações no Slack. Sem convites no Zoom. Sem o sorriso falso de Meredith congelado na webcam. Só eu, meu código, e a sensação de que o chão começava a sumir sob os pés dela. Eles me dispensaram como se eu fosse nada. Agora teriam que operar como se fossem nada.
As primeiras rachaduras. 3 dias depois, começaram os sinais. E-mails em cascata, cheirando a desespero disfarçado de formalidade. Meredith, o candidato de back-end, não apareceu para a segunda rodada. Mais uma desistência. Front-end lead assinou NDA e evaporou. Um candidato promissor disse que não aceitaria oferta sem transparência salarial. Sabe do que ele está falando? Meredith respondia como sempre. Fria, lacônica, com uma confiança plástica. Sigam o curso. A marca é forte. Deve ser ruído. Mas não era ruído. Era padrão. E estava acelerando. Na quinta-feira, 3 candidatos, que já tinham assinado ofertas, simplesmente recuaram. Um deles enviou até uma carta educada, que lida com olhos atentos, era um tapa de luva de pelica. Agradeço pela oportunidade, mas após conversar com atuais e ex-funcionários, decidi seguir para uma empresa com mais clareza em compensação e crescimento. Boa sorte na busca. Tradução. Conversei, pesquisei, vi o buraco onde deveria estar sua alma. Estou fora. O pânico nas sombras. No Slack, os recrutadores começaram a perder a compostura. Um perguntou se o PyTorch estava em manutenção. Afinal, não conseguia puxar dados. Outro jurou que só via páginas em cache. Um terceiro brincou nervoso. Será que levamos Shadowban? Meredith matou o assunto com uma única linha. Provavelmente falha técnica. Verifiquem de novo em uma semana. Ela falava como se fosse problema de cookie vencido, como se não fossem milhões de usuários bloqueados de enxergar a empresa dela, como se não fosse um corte cirúrgico da presença digital. E eu, na minha cadeira, bebia café requentado, lendo o subreddit da empresa. Primeiros posts anônimos começaram a pipocar. Mais alguém reparou que a UpVector sumiu do PyTorch? Ontem comparei salários, hoje a página dá 404. Talvez fraude. Ouvi que ofereceram 30 mil a menos para o meu amigo. Eu não comentei. Não precisei. O incêndio já estava aceso. E a melhor parte era ver Meredith tentando sustentar a máscara. Reunião após reunião, repetindo o mesmo mantra corporativo. O mercado é volátil. É só uma fase. Precisamos reforçar Outreach e reposicionar a marca. Outreach. Eles podiam organizar desfile na Avenida dos Aliados, com palhaços jogando currículos pro alto, que não contratariam ninguém. Não importa quão colorida fosse a vaga. Não importa quantos bullet points de PTO ilimitado enfiassem na descrição. Os candidatos saíam mais rápido que ventilador barato em verão de 40 graus no Rio. Silêncio e justiça. E eu permaneci em silêncio, sem perfis falsos, sem bravatas no LinkedIn. Nenhum comentário maldoso. Apenas a mistura amarga e doce de ressentimento e prazer dançando dentro de mim como ex-amantes em um velório. Não era só vingança. Era justiça. Era fazê-los sentir o mesmo vazio que me deram. A mesma confusão gaslighting que engoli quando minhas promoções foram adiadas até eu esquecer que pedi. O mesmo sorriso do RH, roubando projetos meus e entregando a homens que depois me elogiavam como atencioso aos detalhes. Como se fosse prêmio de consolação. Agora, eram eles ignorados, eles sem respostas, eles no escuro. E aquilo era só o começo. Não estou falando de sabotagem, ele disse, ajeitando os óculos com calma. Falo de consultoria, auditar dados de remuneração, identificar desigualdades antes que criem raízes, ajudar empresas a evitar implosões públicas,
Talvez até ensinar RH que NDA não substitui ética. Ele empurrou um cartão pela mesa. Papel grosso, sem logotipo, só um nome e um e-mail pessoal. Não espero resposta hoje. Nem um sim imediato. Mas estou nisso há décadas, Miguel. De tempos em tempos, aparece alguém que não só joga o jogo, muda as regras. Você acabou de mudar as regras. Peguei o cartão, mais pesado do que parecia, como se guardasse chumbo invisível. Você acha que quero ajudar empresas como a sua? Perguntei. Não, respondeu ele tranquilo. Acho que você quer garantir que ninguém mais seja tratado como você foi. Levantou-se, deixou uma nota de 20 na mesa, pelo café quase intocado. Fez um aceno curto. Quer aceite ou não, você já venceu. A única questão é, que tipo de vitória deseja que seja? E saiu, deixando atrás de si o tilintar da porta de vidro. Fiquei parado. A fumaça subia da minha xícara como se desenhasse sinais que só eu podia ler. O cartão queimava um retângulo quente na minha palma. Eu não tinha respondido. Mas pela primeira vez, sair das sombras não parecia rendição. Parecia escolha. A queda de Meredith. Na terça-feira, veio a notícia. Meredith foi demitida. Sem anúncio de imprensa. Sem despedida oficial. Apenas um memorando frio disparado às 8h03. Assunto: transição de liderança e realinhamento organizacional. 2 frases geladas. Com efeito imediato, Meredith A. deixa o cargo de VP de People Ops. Agradecemos seus serviços e desejamos sucesso. Tradução: apagaram-na. Às 8h12, sua agenda já estava limpa. Às 8h17, um recrutador tuitou algo vago sobre novos começos. Às 8h29, já haviam arrancado a placa com o nome dela do escritório de vidro, substituída por interim HR Lead TBA. Sem despedida no LinkedIn. Sem obrigada, equipe maravilhosa. Só passos apressados e o som abafado da reputação sendo arquivada numa pasta Manila. Imagino Meredith sentada à mesa, ainda se enganando de que aquilo era temporário. Talvez rolando vagas em startups desesperadas o bastante para ignorar o histórico. Talvez convencendo a si mesma de que ainda tinha cartas para jogar. A revelação. E então, às 9h em ponto, publiquei. Pela primeira vez, com meu nome. Título: o RH não pode se esconder atrás de NDA para sempre. O texto começava direto. Transparência não é favor, não é benefício, é o mínimo. Não precisei citar a UpVector. O padrão falava sozinho. Como empresas usam silêncio para sufocar discussões sobre equidade. Como cultura vira arma para gaslighting. Como lealdade é exigida, mas nunca devolvida. E então expus. Disseram que meus talentos valiam centavos. Então construí uma plataforma usada por milhões. Fui demitido sem cerimônia. Então puxei a cortina do palco erguido sobre desigualdade. A verdade não pode ser demitida. Assinei. Miguel Oliveira, criador do PayTorch. Por anos, a tocha não teve rosto. Isso dava força aos dados. Mas agora, o rosto importava. As pessoas precisavam ver quem segurava o fogo. Menos de 20 minutos depois, a postagem explodiu. O Reddit fixou no Tech Transparency. Jornais especializados citaram. O Twitter transformou em meme. Minhas DMs inundaram. Engenheiros, gente de RH, jornalistas. Alguns contavam histórias parecidas. Outros só escreviam obrigado. Como se eu tivesse destravado um código que eles tentavam quebrar há décadas. E, em algum escritório, com persianas fechadas e lâmpadas piscando, Meredith leu.
Sei disso porque alguém da equipe dela me enviou um print. Ela em pé, diante da caixa de papelão. Uma caneca, bolinhas anti-estresse. Uma foto emoldurada do cachorro. Na tela, meu post. Minha foto na bio. Não arrogante, não vingativo. Apenas real. O homem que ela descartou numa reunião, como nota de rodapé, agora estava no palco global com um microfone nas mãos. Espero que tenha lido cada linha. Espero que tenha visto os comentários explodindo com verdades que NDA nenhum abafa. Espero que tenha entendido que RH não é blindagem, nem com as chaves do desligamento. Fechei o notebook devagar. O tipo de fechamento que se faz quando não há mais nada a esconder. Não porque fosse seguro, mas porque eu finalmente estava pronto para ser visto. Sem apelidos, sem perfis falsos, sem máscaras. Só meu nome, minhas palavras. E o silêncio absoluto depois que a última máscara caiu.